Tudo parecia estar no lugar, até que uma frase chocante rompeu o silêncio. Eu vi ela com outro. Essas palavras, ditas por um filho inocente, destroçaram tudo. Agora ele se encontra em um momento decisivo, entre a dor da traição e a necessidade de proteger o que resta de sua família. A verdade, mais brutal do que ele poderia imaginar, o força a tomar uma decisão que mudará sua vida para sempre. Antes de começar, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Também compartilhe com quem vai curtir. Agora, aproveite a história. Marcos era um homem simples, de sorriso fácil e uma vida tranquila. Trabalhava como mecânico em uma pequena oficina no centro da cidade, mas não se deixava bater pelas dificuldades do dia a dia. Ele sempre acreditou que o mais importante na vida era a família, e isso era algo que ele valorizava acima de tudo. Casado com Ana há 10 anos, Marcos sentia que havia encontrado o equilíbrio perfeito entre amor, companheirismo e trabalho árduo. Ana, por sua vez, sempre foi o pilar que sustentava sua vida. Era uma mulher de caráter forte, com uma beleza serena que parecia emanar paz e sabedoria. Ela havia sido sua parceira em todos os momentos, desde os dias difíceis, quando eles começaram a vida juntos, até os momentos de alegria, como o nascimento de Lucas, seu único filho. O relacionamento entre Marcos e Ana parecia perfeito para os olhos de quem observava de fora. Eles eram o tipo de casal que fazia questão de manter as aparências e as promessas de amor eterno. Ana sempre se dedicava à casa, à criação do filho e ao marido. Ela estava presente em cada detalhe da vida de Marcos, e isso era algo que ele valorizava imensamente. Eles passavam juntos as manhãs em um café simples, mas cheio de conversas sobre sonhos e planos para o futuro. À noite, sentavam-se na varanda, observando as estrelas, compartilhando risos e confidências. Mas, por trás dessa fachada de felicidade, existia uma história que poucos conheciam. Marcos, embora amasse Ana profundamente, sabia que nem tudo estava perfeito em seu casamento. Havia algo no ar, algo que ele não sabia identificar exatamente o que era, mas sentia. As pequenas discussões haviam se tornado mais frequentes, e as conversas sobre o futuro, que antes eram cheias de entusiasmo, começaram a ficar mais vazias, mais distantes. Ana, sempre tão carinhosa e atenta, de repente, começou a ficar mais reservada. Às vezes, Marcos se pegava perguntando se aquilo era apenas uma fase ou se algo estava acontecendo dentro de Ana que ele não conseguia compreender. Apesar de tudo isso, ele não queria acreditar que algo estava errado. Ele tinha a certeza de que seu amor por Ana era suficiente para manter tudo nos trilhos. A ideia de perder aquela que era a razão de sua felicidade nunca passou pela sua cabeça. Marcos confiava na sua esposa, talvez até demais. Ele acreditava que a construção da vida que tinham juntos era sólida e que nada poderia destruir o que haviam conquistado. Ana, por sua vez, sentia uma pressão silenciosa crescendo dentro de si. Ela nunca tinha falado sobre isso com Marcos, mas havia algo que a inquietava. O casamento deles, embora construído sobre uma base de amor e respeito, estava deixando de satisfazê-la de uma maneira que ela não sabia explicar. Ela tentava ser a esposa dedicada, a mãe amorosa, mas algo estava faltando, algo que ela não conseguia entender completamente. Ela guardava suas angústias para si mesma, porque temia que se revelasse, poderia machucar Marcos profundamente. Mas dentro dela, uma inquietação começou a crescer, como uma sombra que ela não podia mais ignorar. Essa era a rotina da vida deles, uma rotina que parecia inabalável. Mas ao mesmo tempo havia uma tensão silenciosa no ar, algo que os dois sentiam, mas ainda não sabiam como lidar. Marcos acreditava que tudo estava bem, que nada poderia interferir em seu casamento, mas Ana começava a se perder em seus próprios sentimentos. O futuro deles estava prestes a tomar um rumo que nenhum dos dois poderia imaginar. Este era o cenário da vida de Marcos e Ana antes de tudo começar a mudar. Era uma vida aparentemente perfeita, mas com pequenas fissuras que só o tempo revelaria. Naquele momento, ambos acreditavam que nada poderia os separar. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Era uma tarde tranquila quando Lucas, o filho de Marcos e Ana, estava brincando no quintal da casa. Ele tinha 9 anos, uma idade cheia de curiosidade e inocência. Sempre tão alegre e ativo, Lucas adorava explorar o jardim e inventar pequenas aventuras. Seu mundo era simples, mas repleto de descobertas, e ele não sabia de nada que pudesse perturbar a paz de sua casa. Para ele, seus pais eram tudo o que ele precisava para se sentir seguro e amado. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Lucas estava em sua brincadeira, quando, sem querer, se viu perto da janela do quarto de sua mãe, que estava aberta. Ele não podia ver muito claramente, mas o suficiente para perceber que algo estava fora do lugar.
Do lado de fora, ele viu sua mãe, Ana, conversando com um homem estranho. Eles estavam muito perto um do outro, sorrindo de um jeito que Lucas não estava acostumado a ver. Ele ficou observando um pouco mais, sem saber exatamente o que aquilo significava. Ele achava que algo estava errado, mas não sabia o que. A curiosidade de Lucas foi maior do que o medo, e ele se aproximou ainda mais da janela, tentando ver melhor. E foi então que ele viu. Ana, sua mãe, pegou a mão do homem e o levou em direção ao carro dela. Ele os observou sair do portão, entrar no carro e seguir em direção à cidade. Lucas ficou parado com uma sensação estranha no estômago, sem saber exatamente o que estava acontecendo, mas sentindo que não era algo bom. Ele sabia que algo importante estava acontecendo, mas não conseguia entender completamente. Por um momento, Lucas soube que poderia estar imaginando coisas. Afinal, ele era apenas uma criança e não entendia muito bem as complexidades do mundo dos adultos, mas ele não conseguia deixar de sentir que aquilo não era normal. Ele conhecia sua mãe, sabia como ela se comportava, e aquele tipo de comportamento parecia algo distante de tudo o que ele já tinha visto. Ela sempre foi tão cuidadosa com ele e com Marcos, sempre tão atenta e amorosa, que aquela cena parecia não se encaixar. No fundo, Lucas sentia que não devia contar nada para ninguém, mas ele sabia que precisava dividir o que tinha visto com alguém. Ele pensou muito, até que a única pessoa em quem confiava profundamente era o seu pai. Ele sabia que Marcos sempre seria seu porto seguro, a pessoa que sempre o ouviu e o amou de forma incondicional. Então, naquela noite, depois do jantar, enquanto estavam os três na sala de estar, Lucas se aproximou de Marcos. Seu coração batia acelerado, e ele não sabia bem como começar. A cabeça dele estava cheia de pensamentos confusos, mas ele sabia que precisava dizer o que viu. Marcos estava sentado no sofá, lendo um jornal, enquanto Ana estava na cozinha, preparando o café. Lucas, com a voz trêmula, olhou para seu pai e disse, sem saber exatamente o peso de suas palavras, "Pai, eu vi a mamãe entrando em um hotel com um homem. Eles estavam bem juntos, e eu fiquei olhando de longe." O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Marcos olhou para o filho, tentando entender o que ele acabara de dizer. A princípio, Marcos não sabia o que pensar. Lucas tinha uma imaginação fértil lá, e ele tentou acreditar que o filho poderia ter se confundido, ou até mesmo ter interpretado algo errado. Mas a expressão nos olhos de Lucas não era de fantasia ou invenção. Era uma expressão de preocupação, de algo que ele tinha visto com seus próprios olhos, e que naquele momento parecia estar pesando em seu coração como uma grande pedra. Marcos, com a voz baixa e uma sensação crescente de inquietação, perguntou, "Lucas, você tem certeza do que viu? Você não está confundindo as coisas?" Mas o olhar de Lucas, tão sincero e cheio de dor, não deixou margem para dúvidas. "Eu vi, pai. Eu vi com meus próprios olhos", respondeu Lucas, e foi o suficiente para Marcos sentir um frio na espinha. A sensação de que algo estava errado se tornou cada vez mais forte, mas ele ainda tentava convencer a si mesmo de que era apenas um mal-entendido. O silêncio que se seguiu foi pesado. Marcos tentou processar o que acabara de ouvir, mas sua mente estava em choque. Ele não sabia como reagir, não sabia se acreditava no que Lucas estava dizendo ou se tentava apaziguar a situação. Ele olhou para o filho, cujos olhos estavam cheios de uma mistura de medo e confusão, e percebeu que o que Lucas estava dizendo não era algo fácil de ignorar. A verdade, ainda que dolorosa, parecia estar à espreita, pronta para se revelar de uma forma que Marcos não estava preparado para enfrentar. E naquele momento, Marcos entendeu que a vida, como ele conhecia, estava prestes a mudar para sempre. A inocência de seu filho, ao revelar aquilo sem saber o quanto isso significaria, foi o ponto de partida para o desmoronar de um mundo que até então parecia perfeito. Marcos sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. As palavras de Lucas ecoavam em sua mente como um eco distante e incerto. "Eu vi a mamãe entrando em um hotel com um homem." Cada sílaba parecia perfurar seu coração com uma dor inexplicável, mas ele tentou manter a calma. Era como se seu mundo, aquele que ele pensava ser seguro e inabalável, tivesse começado a desmoronar diante de seus olhos. Ele olhou para Lucas, tentando entender se o filho estava brincando ou se realmente o que ele estava dizendo fazia algum sentido. Mas não havia sinal de brincadeira na expressão de Lucas. O garoto estava sério, nervoso até, com os olhos grandes e cheios de um medo. Marcos nunca imaginaria que veria em seu filho. Aquilo não parecia uma mentira. O tom de voz, a sinceridade no olhar de Lucas não deixavam espaço para dúvidas. Marcos respirou fundo, tentando não transparecer o turbilhão que se formava dentro dele.
Ele sabia que precisava ser forte, não apenas por si, mas também por Lucas. Se havia algo errado, ele tinha que descobrir o que era, e se precisasse confrontar Ana, que fosse de uma maneira racional, sem explosões de raiva. Afinal, ele confiava em sua esposa, e a ideia de acreditar que ela poderia estar fazendo algo errado parecia inconcebível. Tentando controlar o nervosismo, Marcos olhou para o filho e, com a voz firme, mas carregada de uma tensão que ele tentava esconder, perguntou: Lucas, você tem certeza do que viu? Você não está se confundindo? Talvez tenha sido outra pessoa. Mas as palavras de Lucas estavam gravadas em sua mente, e ele sabia que não podia ignorá-las. O filho, com a voz baixa, respondeu, quase como se estivesse pedindo desculpas por incomodá-lo. Eu vi, pai. Eu juro, vi com meus próprios olhos. Eles estavam entrando no hotel e eu não entendi por quê. Eu fiquei com medo. Marcos se afastou um pouco, olhando para o chão, tentando processar tudo. A sensação que tomou conta dele era de um vazio crescente, como se uma parte de sua realidade estivesse se rasgando. A imagem de Ana com aquele homem de mãos dadas caminhando até o hotel invadiu sua mente. Mas ele ainda tentava lutar contra o que sua intuição já estava lhe dizendo. Talvez fosse tudo uma grande confusão. Talvez Lucas tivesse visto mal. Ou talvez fosse uma situação inocente que, aos olhos de uma criança, pudesse parecer algo mais. Ele olhou para Lucas mais uma vez, sentindo uma onda de amor por ele, mas também uma onda de tristeza, porque, de alguma forma, ele sabia que em breve nada seria o mesmo. As palavras de seu filho mexeram com algo dentro dele, algo que ele não queria enfrentar. Afinal, se aquilo fosse verdade, significava que a mulher que ele amava, que ele havia escolhido para passar sua vida, estava traindo a confiança que ele depositara nela. A dor disso era quase insuportável. A cada segundo que passava, Marcos se via mais confuso e vulnerável. Como lidar com algo tão grande, tão devastador? Ele não estava preparado para isso. Não sabia como lidar com a possibilidade de que seu casamento pudesse estar sendo destruído, sem que ele soubesse. Ele olhou para o relógio, tentando se distrair com algo tangível, mas o tempo parecia parar. Sua mente girava, sem saber o que fazer, sem saber a quem recorrer. Ele sabia que precisava agir, mas como agir diante de algo tão profundo? Marcos se levantou e começou a caminhar de um lado para o outro, suas mãos suadas e o coração acelerado. Ele não sabia o que fazer. A dor de ver seu mundo se fragmentando diante de si era avassaladora, mas ele sabia que não poderia se permitir fraquejar. Ele tinha que ser forte, não apenas por ele, mas principalmente por Lucas. Eu vou resolver isso, pensou ele, mas a dúvida não saía de sua mente. Ele decidiu que precisava falar com Ana. Não importava o que ela dissesse, ele precisava confrontá-la, precisava ouvir dela a explicação para o que Lucas tinha visto. A ideia de conversar com ela parecia a única forma de encontrar alguma clareza no meio daquele turbilhão. Mas enquanto ele se preparava para o que seria uma conversa difícil, uma pergunta persistia em sua mente. E se fosse verdade? O pensamento o assolava, deixando-o com um nó no estômago. Eu preciso entender o que está acontecendo. Eu preciso saber a verdade, pensou Marcos, com a mente inundada por sentimentos conflitantes. Mas ele não estava preparado para o que viria a seguir. As palavras de Lucas, simples e diretas, estavam prestes a levar Marcos a uma realidade que ele não sabia como enfrentar. Ele já sabia que a verdade seria dolorosa, mas o medo do que poderia descobrir estava começando a consumir cada parte de seu ser. A noite caiu sobre a casa, mas a escuridão parecia pesar ainda mais sobre Marcos. Ele estava lá sentado à mesa, a mente girando como um turbilhão. O jantar estava pronto, mas ele não tinha vontade de comer. O cheiro da comida, antes tão convidativo, agora era apenas uma lembrança distante de dias mais simples e felizes. Ele sentia que a qualquer momento tudo poderia desmoronar e não sabia como iria lidar com isso. Mas a decisão estava tomada. Ele precisava falar com Ana. Ele precisava saber a verdade. Quando Ana entrou na sala, sorrindo como sempre, com o cabelo cuidadosamente preso e a expressão serena, algo dentro de Marcos se apertou. Era como se ele estivesse vendo a mulher que ele amava, mas ao mesmo tempo ela parecia estar longe, como se algo estivesse separando-os. Ele não podia mais ignorar o que Lucas havia dito. A suspeita que se formava em seu peito se tornara quase uma certeza. O que ele temia estava prestes a ser revelado, e ele não sabia se estava pronto para isso. Ana colocou a bolsa no sofá e olhou para ele, percebendo a tensão no rosto de Marcos. Ele estava sério, o olhar distante, perdido em pensamentos. Ela se aproximou, mas algo na maneira como ele a olhava fez com que ela parasse no meio do caminho.
Uma sensação estranha tomou conta dela, como se soubesse que aquele momento, de alguma forma, seria decisivo para o futuro deles. Marcos, você está bem? Perguntou ela, a preocupação em sua voz, mas algo em seu tom parecia tentar disfarçar a apreensão que ela mesma sentia. Marcos a olhou por um instante, respirando fundo. Ele sabia que não podia mais adiar o que precisava ser dito. Não, Ana, eu não estou bem, disse ele, sua voz firme, mas carregada de uma tristeza profunda. Ele se levantou e foi até a janela, olhando para fora, como se as palavras que ele precisava dizer estivessem lá, esperando para sair. Lucas me disse uma coisa hoje, uma coisa que eu nunca imaginei ouvir. Ele se virou para ela, seus olhos fixos nos dela, como se quisesse ler sua alma. Ele viu você entrando em um hotel com um homem. Ele viu vocês se aproximando de um carro juntos. Ana estremeceu. Seu coração disparou. Por um momento ela tentou disfarçar, mas a culpa transpareceu em seu olhar. Ela sentiu que as palavras de Marcos haviam cortado sua alma. A lembrança do dia que ela tentou esconder, o momento em que ela fez algo que jamais imaginou fazer, vinha à tona como uma onda avassaladora. Ela engoliu em seco, sem saber o que dizer. A mentira que ela havia construído, a fachada que ela mantinha diante do marido, estava se desintegrando diante dela, como castelos de areia sendo levados pela maré. Ela olhou para Marcos, buscando uma saída, mas sabia que não havia mais como fugir. Marcos, eu posso explicar, começou ela, a voz trêmula. Mas antes que pudesse continuar, Marcos a interrompeu. Ele já sabia. Ele podia ver em seus olhos a verdade que ela tentava esconder, mas ao mesmo tempo, ele ainda queria ouvir dela. Ele precisava ouvir. Explicar o quê, Ana? O que poderia justificar isso? O que poderia justificar você, minha esposa, indo para um hotel com outro homem? Disse ele, com a voz embargada, sentindo uma dor profunda em seu peito. Ele nunca imaginou que um dia teria que ouvir essas palavras saindo de sua própria boca. Ana ficou em silêncio, a respiração pesada, como se estivesse tentando organizar os pensamentos. Ela olhou para Marcos, e a dor que sentiu naquele momento era maior do que qualquer palavra que ela pudesse pronunciar. Ela sabia que o que estava prestes a dizer mudaria tudo entre eles. Mas ela também sabia que ele tinha o direito de saber a verdade. E, embora tivesse medo da reação de Marcos, ela não poderia mais viver com o peso da mentira. Eu não queria que você soubesse. Eu nunca quis te magoar, ela começou, com a voz baixa, quase em um sussurro. Ela olhou para o chão, tentando reunir forças. Eu estava em um lugar difícil, Marcos. Você sabe que as coisas não estavam bem entre nós. Eu não sei o que aconteceu, mas encontrei consolo em outra pessoa. Alguém que me dava atenção quando eu mais precisei, quando você estava distante de mim. A dor de Marcos aumentou a cada palavra. Ele a olhou, tentando entender o que ela estava dizendo, mas a cada frase a verdade parecia mais cruel, mais distante da mulher com quem ele havia compartilhado sua vida. Ele sentia um nó na garganta, uma mistura de tristeza e raiva, mas ao mesmo tempo, uma parte dele ainda queria acreditar que havia algo mais. Algo que fizesse sentido, mas não havia. Eu estava sozinha, Marcos. Você não estava mais presente. Eu sabia que o que estava fazendo não era certo, mas parecia que não havia mais outra saída. Eu só queria sentir que eu ainda importava. Ana continuou, com os olhos marejados, a dor estampada em seu rosto. Eu sei que eu errei. Eu sei que te trai. E não há como voltar atrás. Mas eu sinto muito. O silêncio que se seguiu foi pesado. Marcos estava paralisado, como se as palavras de Ana tivessem tirado o chão debaixo dele. Ele queria gritar, queria entender por que aquilo aconteceu, mas o que ele sentia era uma dor esmagadora, uma sensação de traição que ele nunca imaginou que experimentaria. Ele não conseguia processar tudo o que ouvia. Eu nunca imaginei que você fosse capaz de fazer isso, Ana. Eu nunca imaginei que a nossa vida juntos pudesse acabar assim, disse ele, com a voz rouca, sentindo que as palavras estavam sendo arrancadas de seu peito. Ana olhou para ele, lágrimas escorrendo pela face. Eu te amo, Marcos, e eu sei que isso não vai consertar o que eu fiz, mas eu te amo. Ela deu um passo à frente, como se quisesse se aproximar, mas ele recuou, sentindo que algo entre eles havia quebrado de forma irreparável. O confronto foi doloroso. As palavras, as explicações, as lágrimas, tudo parecia uma grande onda que subia e tomava conta de ambos. Mas no fundo, Marcos sabia que o que estava feito não poderia ser desfeito. O que restava agora era decidir o que fazer com a dor, o que fazer com o amor que ainda existia, mas que agora parecia estar perdido em um abismo de mentiras e arrependimentos.
O silêncio que se seguiu ao confronto foi denso e doloroso. Marcos estava parado, como se o chão sob seus pés tivesse se desfeito. Ele ainda não conseguia processar o que estava acontecendo. Sua mente corria em círculos, tentando encaixar as peças de um quebra-cabeça que parecia impossível de resolver. A imagem de Ana entrando naquele hotel com outro homem invadia sua mente sem parar, e ele não conseguia mais enxergar a mulher que ele amava, apenas a traição que ele não queria acreditar. Ana, por sua vez, estava ali, diante dele, com a sensação de que o mundo inteiro estava desabando sobre ela. Ela sabia que não havia mais como esconder o que fizera, mas a dor de ter que revelar a verdade era insuportável. Seu coração batia rápido, seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela sabia que em algum momento ele precisaria ouvir a verdade. Não havia como fugir dela. Marcos, eu nunca quis te magoar. Eu sabia que o que eu fiz estava errado. Mas por mais que eu tentasse, não consegui mais suportar a solidão, a distância entre nós. Eu não sei explicar, mas senti que precisava de algo mais. Eu não queria perder você, mas acabei fazendo algo que nunca deveria ter feito, disse ela, a voz embargada, o olhar fixo no chão. Ela sabia que não poderia mais voltar atrás, que suas palavras poderiam mudar tudo entre eles para sempre, mas também sabia que a honestidade era a única coisa que restava. Marcos olhou para ela com os olhos marejados. Ele queria gritar, queria entender como ela pudera fazer aquilo, mas ao mesmo tempo sentia um vazio profundo que tomava conta dele. Ele sempre soubera que algo estava diferente entre eles, mas nunca imaginou que fosse chegar a esse ponto. O que era amor se transformara em um pesadelo. Eu sei que você está tentando me justificar, Ana, mas a verdade é que tudo o que você me disse agora só me dói mais. Você me traiu, não há como voltar atrás. Eu não sei como vou conseguir superar isso, ele disse, a voz falhando enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. Ele não queria mostrar fraqueza, mas não conseguia segurar a dor. O amor que ele sentia por ela parecia estar se dissolvendo, e ele não sabia mais como lidar com isso. Ana respirou fundo, suas mãos tremendo enquanto ela tentava encontrar as palavras certas. Eu sei que não há palavras que possam consertar o que aconteceu. Mas o homem que você viu com a gente no hotel, ele é alguém do meu passado. Alguém que eu conheci quando ainda éramos jovens, antes de você. Ele apareceu na minha vida novamente e eu cedi. Eu não sei como explicar, mas você estava tão distante e eu me deixei levar pela dor e pela saudade de algo que parecia perdido. Não estou tentando justificar, Marcos. Só quero que você entenda que não foi algo que eu planejei, não foi algo que eu desejava. Marcos ficou em silêncio, seus olhos fixos em Ana, tentando processar as palavras dela. Ele queria acreditar nela, queria sentir que a dor que ele sentia tinha uma explicação que o fizesse entender. Mas ao mesmo tempo a imagem do outro homem, de Ana em seus braços, não saía de sua mente. Eu amava você, Marcos. Eu ainda te amo. Só que o que eu fiz não tem perdão. Ana sussurrou com a voz fraca, enquanto uma lágrima rolava de seus olhos. Ela sabia que não havia como mudar o que acontecera, mas o arrependimento estava corroendo seu coração, e a culpa a fazia se sentir cada vez mais pequena. O silêncio se instalou novamente entre os dois. Marcos estava ali, parado, como se a verdade tivesse lhe arrancado tudo o que ele conhecia. Ele amava Ana, mas a confiança que eles haviam construído parecia ter se dissipado. Ele olhou para ela, sua expressão vazia, sem saber se poderia seguir em frente, sem saber se a dor da traição era algo que ele conseguiria superar. Eu não sei o que fazer com isso, Ana. Eu realmente não sei, disse Marcos, a dor em sua voz agora misturada com o cansaço. Ele não queria tomar decisões precipitadas, mas sentia que precisava de um tempo para pensar, para processar tudo o que havia acontecido. Eu preciso de um tempo para pensar. Ana não sabia o que dizer. Ela queria que ele a perdoasse, queria fazer tudo voltar ao normal, mas sabia que isso não seria possível. A verdade havia sido dita, e não havia como apagá-la. Tudo o que restava agora era esperar que o tempo e talvez o arrependimento pudesse curar as feridas que ela mesma causara. E assim, ambos ficaram ali em silêncio, com o peso da verdade pairando no ar entre eles. O futuro deles, que antes parecia seguro e previsível, agora estava em uma corda bamba, prestes a se romper. Os dias seguintes ao confronto entre Marcos e Ana se arrastaram como se o tempo tivesse se esticado em uma infinita espera. Marcos se sentia como se tivesse sido arrancado do seu próprio corpo,
como se sua alma estivesse vagando sem rumo, incapaz de encontrar descanso. Cada momento em que ele pensava no que havia acontecido, a dor parecia se intensificar, como uma lâmina afiada cortando seu coração. Não uma, mas inúmeras vezes. Ele não conseguia mais olhar para Ana do mesmo jeito. Aquela mulher que ele amava, com quem compartilhava tantos momentos preciosos, agora parecia uma estranha. O brilho nos olhos dela, o sorriso que antes lhe dava conforto, tudo parecia uma máscara que se desfazia diante da verdade amarga. Ele passava os dias imerso na solidão de seus próprios pensamentos, se perguntando como tudo isso poderia ter acontecido. O peso da traição se alastrava por cada cantinho de sua mente, e não havia lugar onde ele pudesse se esconder da dor que o consumia. A cada noite, ao se deitar na cama, ele se sentia sufocado pela angústia. Lembranças de momentos felizes com Ana vinham à tona, mas eram rapidamente ofuscadas pela imagem de ela entrando no hotel com outro homem. Ele se perguntava, com amargura, como algo tão real poderia ter se perdido no tempo, como ele não tinha percebido as falhas na relação antes que fosse tarde demais. Em meio a todo o sofrimento, Marcos começava a se perguntar se o amor que ele tinha por Ana ainda era suficiente para seguir em frente. A dúvida era uma sombra constante, e o desespero se instalava cada vez mais fundo em seu peito. Ele sentia que, por mais que tentasse, não conseguia mais olhar para ela com os mesmos olhos de confiança. A dor de se sentir traído, de ter sido deixado na escuridão sem saber, se espalhava por seu ser, deixando-o vazio e sem direção. Ana também não estava bem. A sensação de culpa consumia cada vez mais. Cada vez que ela olhava para Marcos, via a dor refletida em seus olhos e sentia um peso ainda maior em seu coração. Ela sabia que não havia como voltar atrás, que as palavras ditas não podiam ser apagadas. A reação de Marcos a havia afetado profundamente, mas ao mesmo tempo, ela sentia um vazio crescente dentro de si. O arrependimento era uma constante, uma dor profunda que não a deixava em paz. Por mais que ela tentasse se explicar, Marcos estava distante, absorto em sua própria tristeza. Ele evitava olhar para ela, como se sua presença fosse um lembrete constante do erro que ela cometera. Os silêncios entre eles eram longos e opressivos, e Ana se perguntava se ela seria capaz de reconquistar a confiança dele, se ele conseguiria algum dia vê-la como antes. Mas havia mais do que apenas a dor da traição. O verdadeiro sofrimento de Marcos vinha da sensação de ter perdido o que ele mais valorizava na vida. Ele pensava nas promessas feitas entre eles, nas alegrias compartilhadas, e se perguntava como tudo poderia ter chegado a esse ponto. Ele sentia que a mulher que ele havia conhecido, com quem havia planejado o futuro, se transformara em alguém que ele não conseguia mais compreender. A cada dia, ele se afundava mais na solidão e na incerteza, preso em um ciclo de dor e reflexão. E quanto mais tentava fugir dessa dor, mais ela o seguia, como uma sombra incansável. Ele se via caminhando pelas ruas sem rumo, tentando escapar dos pensamentos que o consumiam, mas nada parecia aliviar a agonia que ele sentia. A dor do desespero estava em cada pequeno gesto, em cada olhar perdido, em cada silêncio que preenchia o espaço entre ele e Ana. E assim, Marcos se encontrava em um dilema cruel. Ele não queria desistir de tudo que construiu com Ana, mas a dor era insuportável. O desespero de não saber o que fazer, de não saber como continuar, o fazia sentir que o caminho que ele tinha à frente estava escuro, sem sinal de luz. Ele se perguntava se o amor ainda seria capaz de curar a ferida profunda que havia sido aberta, se o perdão seria possível. Mas por mais que tentasse, ele não conseguia enxergar uma solução que trouxesse a paz de volta ao seu coração. Ana, por sua vez, se via perdida no arrependimento. A sensação de ter destruído algo tão precioso a consumia, e as noites sem dormir eram um reflexo do caos interno que ela estava vivendo. Ela sabia que enquanto Marcos buscava respostas em seu próprio sofrimento, ela também estava pagando um preço muito alto pelo erro que cometera. Ela sentia como se estivesse em um buraco sem fundo, sem saber como sair, sem saber se um dia conseguiria restaurar o que havia perdido. A dor do desespero havia tomado conta de ambos, e o futuro parecia incerto, como se nada pudesse curar as feridas abertas pela traição. Mas no fundo, algo dentro deles ainda permanecia. Uma chama de esperança, embora frágil, que ainda acreditava que o amor poderia, de algum modo, se reconstituir. O tempo parecia passar mais devagar desde o confronto.
Marcos e Ana estavam em uma espécie de limbo emocional, cada um lidando com seus próprios fantasmas. Não havia mais palavras trocadas no cotidiano, apenas silêncios pesados que se arrastavam pelo apartamento. Marcos, sentado à mesa, olhava fixamente para o vazio, enquanto Ana, com o olhar perdido, mexia distraidamente nas coisas ao seu redor. Eles estavam ali, fisicamente próximos, mas emocionalmente distantes. Foi numa manhã cinzenta que a conversa decisiva aconteceu. Ana sabia que, por mais que evitassem, não haveria como continuar assim. A pressão de não falar, de não esclarecer, estava afetando tudo ao redor deles. O arrependimento de Ana consumia a cada segundo. Ela sabia que havia algo que ela precisava dizer, algo que precisava ser colocado para fora, sem mais rodeios. Ela não podia mais viver com essa incerteza, com esse peso. Marcos, ela começou, sua voz hesitante, mas firme. Ele levantou os olhos, encontrando o olhar dela pela primeira vez em dias. Havia um brilho de cansaço, mas também uma intensidade que ele não conseguia ignorar. Ela continuou. Eu sei que te magoei. Eu sei que, por mais que eu tente, não posso mudar o que aconteceu. Mas eu preciso que você me ouça, porque não sei mais como viver com isso dentro de mim. Marcos engoliu em seco, o peito apertado. Ele sabia que Ana estava prestes a dizer algo importante, mas o medo da verdade o fazia hesitar. Ele queria saber, mas ao mesmo tempo temia o que poderia vir. Não havia mais volta. Ele respirou fundo, tentando se preparar para o que quer que fosse, e respondeu. Fala, Ana. O que mais você tem a dizer? Ana olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas, mas não se deixou abalar. Ela sabia que essa era a última chance de salvar algo entre eles, e não podia desperdiçar. O homem que você viu comigo no hotel, ela começou, a voz jamais controlada, não era alguém com quem eu estava tendo um romance. Era o meu ex-namorado, alguém que eu conhecia há muitos anos antes de você entrar na minha vida. Ele apareceu em minha vida de novo, e eu me deixei levar pelo que ele representava para mim no passado, pelas lembranças. Mas eu te juro, Marcos, ele não tem mais nenhum significado para mim. Eu te amo. Você é o único homem com quem eu quero estar. Marcos ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras dela. A explicação não era o que ele queria ouvir, mas algo dentro dele se mexeu. Ele sentia que havia algo mais, algo que ela ainda não tinha contado completamente. Não podia ser só isso. Não podia ser apenas uma história de saudade do passado. Ele a olhou fixamente e com a voz grave perguntou: Então por que você fez isso, Ana? Se você me amava, por que não me procurou? Por que não falou comigo? Eu não sou um estranho. Eu sempre fui ao seu lado. As palavras de Marcos atingiram Ana como um soco no estômago. Ele estava certo. Ela sabia disso. A saudade que ela sentia, o vazio que ela tentou preencher com outra pessoa, eram desculpas vazias diante da verdade. Ela baixou os olhos, sentindo a vergonha corroer tudo o que ela havia sido. Eu não sei, Marcos, ela disse, a voz agora falha. Eu só não consegui lidar com a solidão. Você se afastou de mim. Você estava sempre tão distante, tão preocupado com o trabalho, com os problemas da sua vida. E eu precisei de algo, de alguém que me desse atenção. Foi errado, eu sei. Mas naquele momento eu só queria me sentir viva novamente. Queria sentir que alguém me desejava. Foi uma fraqueza minha, algo que eu jamais deveria ter feito. E eu sei que não tenho mais direito de pedir nada de você. O silêncio que seguiu suas palavras foi ensurdecedor. Marcos se levantou da cadeira e foi até a janela, olhando para o céu cinza lá fora, tentando organizar seus pensamentos. A dor, embora ainda presente, já não era tão insuportável. Ele estava ouvindo a verdade agora, não mais a suposição que o atormentava. Mas a pergunta que ecoava em sua mente era: será que o amor que eles tinham ainda poderia sobreviver a tudo isso? Ele se virou lentamente, encontrando os olhos de Ana, e o que viu ali, mais do que culpa, foi uma mulher arrependida. Uma mulher que havia se perdido, mas que ainda queria lutar por eles. Algo dentro dele se mexeu. Ele sabia que ainda a amava. Sabia que, no fundo, Ana também tinha suas falhas, como qualquer ser humano. Mas seria possível reconstruir a confiança quebrada? Ana, eu não sei se vou conseguir superar isso. Não sei se consigo te perdoar agora. Eu preciso de tempo. O que você fez mexeu demais comigo. Mexeu em tudo o que eu acreditava. Eu ainda te amo. Mas isso é muito difícil. Ana, com os olhos brilhando de lágrimas, deu um passo à frente, quase implorando. Eu entendo, Marcos. Eu sei que o tempo não vai apagar o que aconteceu, mas estou disposta a esperar.
Eu não quero perder você e vou lutar por nós, mesmo que demore, mesmo que seja difícil. Marcos olhou para ela por um longo momento. Ele não tinha as respostas fáceis, mas algo dentro dele dizia que talvez, com o tempo, o perdão fosse possível. Ele não sabia se eles poderiam reconstruir a relação, mas o que sentia por ela ainda era real. E por mais doloroso que fosse, a conversa decisiva finalmente os tinha colocado no caminho de uma escolha: continuar, tentar ou seguir separados para sempre. Com um suspiro, Marcos deu o primeiro passo em direção a ela, e embora o futuro ainda fosse incerto, ele sabia que ali, naquele momento, estavam tomando a decisão mais importante de suas vidas. O ar dentro de casa estava denso, como se cada parede estivesse pressionando Marcos e Ana, esperando por uma escolha que poderia mudar tudo. A sala estava silenciosa, apenas o som do vento lá fora e o tic-tac do relógio marcando o tempo que parecia se arrastar. Ana, sentada ao lado de Marcos, não sabia mais o que dizer. Ela havia pedido desculpas e implorado por uma chance de se redimir, mas sabia que as palavras nem sempre conseguiam curar as feridas profundas. Marcos, com o olhar perdido, parecia refletir sobre tudo o que aconteceu. Ele não conseguia apagar da mente a imagem de sua esposa entrando no hotel com outro homem, mas por mais que o rancor o corroesse, ainda havia algo dentro dele. O amor por Ana e, mais importante, o amor por Lucas, o filho deles. Lucas era a razão pela qual ele ainda estava ali, naquela sala. Em vez de ter seguido seu caminho sozinho, como a dor de sua traição o havia tentado convencer. Marcos, Ana finalmente falou, quebrando o silêncio. Eu sei que a dor que eu te causei não pode ser esquecida de um dia para o outro. E não espero que você me perdoe de imediato, mas me deixa tentar, me deixa mostrar que posso ser a mulher que você merece, não só para você, mas também para o Lucas. Eu sei que o que aconteceu afetou ele também. As palavras de Ana tocavam Marcos profundamente. Ele olhou para ela e sentiu uma mistura de mágoa e compaixão. Lucas, o filho deles, tinha apenas 10 anos, mas já era capaz de perceber as mudanças no ambiente. Ele sentia a tensão entre os pais, os olhares distantes, os silêncios pesados. A preocupação dele estava estampada em seu rosto todas as manhãs, quando os pais mal trocavam palavras, e todas as noites, quando ele se perguntava o que aconteceria com a sua família. Marcos se levantou e começou a andar pela sala. Ele sabia que a decisão que tomassem não era só sobre eles dois, mas também sobre Lucas. O futuro de seu filho estava em jogo. Ele pensou no sorriso do menino, na maneira como ele sempre perguntava quando as coisas iam voltar ao normal. O que Marcos mais queria era ver seu filho feliz, em um lar cheio de amor e harmonia, e não em um lugar marcado pela tristeza e a desconfiança. Ele então se virou para Ana e disse com a voz mais calma, mais cheia de emoção: Eu amo o Lucas mais do que tudo. E por ele, não podemos continuar assim. Eu sei que você errou, Ana. Eu também sei que você está arrependida e quer tentar. Mas a questão não é apenas sobre a gente, é sobre o nosso filho. Se o que queremos é reconstruir, não podemos fazer isso com mais mentiras, com mais medo. Precisamos agir por ele. Ana olhou para Marcos, seus olhos marejados. Ela sabia que ele estava certo. Lucas não deveria crescer em um ambiente tóxico, onde as brigas e a desconfiança reinavam. Eles precisavam dar um exemplo ao filho, mostrar que, apesar dos erros, o amor e o esforço para recomeçar eram mais fortes. O que eles decidiram agora não era sobre se eles ainda se amavam, mas sobre como poderiam juntos criar um futuro saudável para Lucas, sem que ele fosse marcado pelo que aconteceu. Marcos respirou fundo e se sentou ao lado de Ana, pegando a sua mão. Eu não vou prometer que vai ser fácil, Ana, ele disse. Vai levar tempo, talvez muito tempo, para curar essas feridas. Mas não posso simplesmente abandonar o que construímos. Por mim, por você, mas principalmente por Lucas. Se a gente der um passo a mais, é por ele. Para garantir que ele tenha um lar, uma família, que o ame e que lute por ele. Ana, sentindo o peso da responsabilidade, assentiu com a cabeça, seus olhos fixos no rosto de Marcos. Eu estou disposta, Marcos. Eu vou tentar de todas as formas. Para nós e para o Lucas. Eu sei que ele precisa ver que não estamos desistindo dele, que a família ainda tem esperança, mesmo que tenha que começar do zero. Marcos olhou para ela, sentindo a dor da traição ainda presente, mas ao mesmo tempo sentindo uma força renovada para lutar. Ele sabia que não seria fácil, que a confiança teria que ser reconstruída aos poucos, mas a decisão estava tomada.
Eles fariam o que fosse necessário para garantir que Lucas crescesse em um ambiente cheio de amor e segurança. Então vamos tentar, Ana, Marcos disse finalmente. Não por nós, mas por ele. Vamos fazer o possível para dar a ele o futuro que ele merece. Com essas palavras, ambos se levantaram e se abraçaram, com a certeza de que, a partir daquele momento, a prioridade seria o bem-estar de Lucas. Sabiam que o caminho seria longo e cheio de desafios, mas juntos poderiam superar qualquer obstáculo, pois o amor pelo filho era mais forte que qualquer outra dor. A decisão estava tomada. Eles iriam tentar reconstruir a família com paciência, com esforço e principalmente com a certeza de que o amor verdadeiro sempre encontra uma maneira de prevalecer. A história de Marcos, Ana e Lucas nos ensina que, mesmo após uma grande traição, a verdadeira força do amor familiar pode nos dar coragem para recomeçar. Quando a confiança é quebrada, a dor é profunda, mas a decisão de colocar o bem-estar de quem amamos acima das mágoas pessoais pode abrir um caminho para a cura. A escolha de Marcos por seu filho Lucas de tentar reconstruir a família, mesmo sabendo que o processo será longo, nos lembra que o amor genuíno sempre encontra uma maneira de prevalecer, mesmo nas situações mais difíceis. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilha com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.